Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Cara, eu recebi uma notícia esses dias de uma pessoa que falou pra mim assim: Thiago, toda vez que tu começa o canal, eu tenho que ouvir em áudio baixo, porque tu grita. Alô, torcida tricolor. Assustei as pessoas. Gente, se eu já assustei vocês com esse início, eu quero oficialmente pedir desculpa pra vocês, porque caramba, eu reparei hoje que realmente eu começo na base da loucura. Alô, torcida. Então, gente, olha só, tá? Vamos falar de SAF nesse vídeo? Bom. Antes de tudo, tem que falar do jogão, né? Fluminense hoje vai enfrentar o Bahia, primeiro jogo da Copa do Brasil, quartas de final, Fluminense e Bahia, jogo difícil pra caramba, Fluminense completaço, e a gente vai trazer tudo pra você aqui em relação a esse jogo. Notícia do Hora do Flu confirmada, diretor. O que eu faço com esse Manolo? Esse Manolo é absurdo. Thiago Manolo, meu xará, acertando várias aí, né? Trabalho bom, hein? Trabalho é bom. Gente, meus queridos, a gente tem que conversar, tá? Mas, ó, vamos falar do jogo primeiro, que depois a gente vai falar sobre SAF, porque... Ah, Thiago, eu entrei nesse vídeo pra falar sobre SAF. Então, não quer saber nada do jogo? Pode pular. Não sei qual minuto que vai ser, né? Até porque eu tô gravando o vídeo aqui agora. Mas pode ir pulando aí, que você vai cair na matéria da SAF do Fluminense avançada aí. A SAF dos tricolores. Mas, gente... Antes de qualquer coisa sobre SAF, sobre qualquer coisa, o mais importante hoje é isso aqui. Fluminense e Bahia, quartas de final da Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil que já foi profetizada por mim lá no começo do ano. Eu falei ainda, ó, na Copa do Brasil, quando a gente ganhou, a gente tinha um jogador loiro, né, de cabelo liso, a primeira vez que a gente ganhou, 2007. A gente tinha também Thiago Silva e Renato. Dessa vez a gente tem Thiago Silva, Renato e o jogador loiro também, de cabelo liso. Dessa vez é o Canóbio. Lá em 2007 era o He-Man, Rafael Moura. Meus amigos. Então essa Copa do Brasil aqui tá se desenhando para nós. Eu tenho certeza. Vamos para cima. E a gente vai enfrentar, caso, né, a gente consiga passar, vamos passar se Deus quiser, mas né, aconteça da gente passando aqui do Bahia, nós vamos enfrentar Botafogo ou Vasco, que ontem o jogo ficou 1-1. Belezinha, pessoal? Então, ó, primeiro jogo, jogo de ida, gente, 180 minutos, né? Então a gente precisa ficar ligado. Fluminense enfrenta o Bahia. Jogo às 7h30. Eu tô ansioso demais pra esse jogo. Eu tô ansioso. Se eu tivesse um botãozinho pra clicar agora e avançar pro jogo, eu faria. Porque eu tô ansioso, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui do GE é que o Bahia... Cara, o Bahia tá com um time muito interessante, né, pessoal? Principalmente esse meio de campo. Cara, esse meio de campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro é sinistro. E o lado esquerdo, esse lado aqui, ó, com o Luciano Juba, que eu já tinha, eu pedi aqui no canal Hora do Flu, eu pedi Luciano Juba no Fluminense. Muita gente tirou a gente, sabe de nada, Juba, quem é Juba? E depois, ó, outro que a gente pediu também, Eric Pulga. A gente pediu também. Eric Pulga, bom jogador, destaque na Série B. Pessoal, o Thiago tá maluco, rapaz. Ó, esse lado aqui do lado esquerdo do Bahia é interessantíssimo. Do outro lado a gente tem o Kaique, né, que é moleque de Xerém, né, hoje em dia pertence aí ao Bahia hoje que é SAF do Grupo City, né? Tem o William José, que também chegou nesse ano aí, tá fazendo gols, né? Tem David Duarte, que também jogou aqui, né? Ronaldo no gol. Opa, não é o João ainda não? Maneiro. E o Santiago, então assim, é um time muito bom do Bahia, né? Porque eu sei que vocês estão mais... né? A gente quer saber do time do Fluminense. Mas pra isso, deixa eu dividir com vocês aqui que ontem o Hora do Flu acertou mais uma. O Hora do Flu só erra, o Hora do Flu... Cadê, filhão? Cadê? Ontem a gente trouxe pra vocês, ó. Deixa eu botar na tela, ó. Lúcio foi testado no time titular junto com Hércules e Martinelli. Não trouxemos isso? Depois o GE confirmou, ó. Aqui o GE aqui, ó. No meio-campo, Nonato e Lúcio Acosta treinaram entre os titulares. Meus amigos. Então, assim, informação aí, ó, confirmada pelo GE, que não deu crédito, né? Até porque eu acho que o GE deve se enxergar a ponto de não precisar dar crédito para ninguém, algo que eu acho um erro, né?
Mas quem sou eu para reclamar, né? O importante é que tinha fundamento a nossa informação. Thiago Manolo arrebentando aí, é um cara sensacional. E vamos lá, vamos para cima aqui. Timão do Fluminense, o grande, o maior de todos, o terror do filhão. Ô, gente, pelo amor de Deus, esse time é bom. Poxa, é um bom time, tá? É um time muito bom. Poxa, eu gosto. Assim, tu pode botar. Meu amigo, mandar um abraço pro Rafa, né? O Rafa daqui onde eu moro. Ele falou uma coisa que é verdade. Pode botar ele, pode botar eu aqui do lado do Thiago Silva, vai funcionar. Galera, o Thiago Silva, ele deu carreira pra um monte de zagueiro meia boca aí, né? Então, assim, o Thiago Silva, ele é o craque, ele é o Cristiano Ronaldo da zaga, né? É aquele cara absurdo. Então, assim, vai funcionar esse sistema defensivo, se Deus quiser. Você tem Martinelli e Hércules, que também vai dar um reforço nesse meio de campo, aonde é importante. Você tem um Everton Ribeiro e tudo mais, né? Então é importante você dar esse reforço no meio de campo. Eu só fico me questionando aqui, Nonato Lima. Eu já acho que o Fluminense poderia ir para um outro tipo de pegada aqui. Talvez o próprio Lúcio Acosta. Jogadores que conseguem fazer esse meio campo armar, mas também chegar à frente, né? Ah não, Thiago, eu quero 3 volantes. Então, meu amigo, 3 volantes? Coloca o Bernal e coloca o Hércules para sair um pouquinho mais. Aí sim você tem esses 3 volantes que a galera fala, né? Mais de contenção. Porque o Nonato, pessoal, ele não é de contenção. O Nonato, ele é um meia mesmo, tá? Nonato não é volante. Nonato é um terceiro homem de meio de campo, sabe? Um terceiro homem de meio de campo, né? Que também não acho que o Nonato marque muito, roube muita bola. Mais uma coisa que eu gosto do Nonato, e isso tem que ser falado, é que ele tem uma disposição física, né, interessante, consegue ir e voltar, box to box, né, de uma área a outra. Isso realmente ele consegue. Mas assim, não tem visão de jogo nenhuma. Não tem visão de jogo. A bola vem nele, ele não tem aquele passe que quebra as linhas, como o Acosta tem, como o Paulo Henrique Ganso tem, né? Como o Lescano tem, mas infelizmente não vem ganhando minutos. Mas o Lescano também tem essa bola, né? Mas o Nonato tem um chute de fora da área, né? Que ele não chuta muito, mas é um cara que pega bem na bola. Eu até peço para que o Nonato chute mais. Chute, Nonato, pelo amor de Deus. E na frente a gente tem Serna e Canóbio, que não tem o que falar dos dois. Ambos estão voando. Ambos estão voando. E hoje é a cara do Serna. Falei aqui, diretor. É a cara do Serna hoje. Sair naquele contra-ataque, driblar um, driblar o outro e pá. Ou dar assistência ou meter no gol. Hoje é a cara do Serna. Escuta o que eu tô te falando. E lá na frente a gente tem o Everaldo, né? Que uma das questões dele e Cano é o seguinte: Everaldo sem a bola, ele consegue ser melhor do que o Germancano, né? Porque ele consegue pressionar mais, ele consegue fazer o pivô de forma melhor. O Germancano sem a bola, ele faz o pivô muito no meio de campo, então quando sai os pontas, não tem ninguém lá. O Everaldo também faz isso às vezes, né? Mas o Everaldo consegue ter um pouquinho mais desse jogo sem bola, né? Então, assim, não tenho muito o que falar. Eu acho que deveria o Fluminense ter ido ao mercado trazer um centroavantaço. Centroavantaço. Mas, pô, meu amigo, quem é um centroavantaço hoje no mercado? Não tem. É difícil de ter. Se tem, é gringo. Gringo, o Renato já não quer mais tanto gringo, né? Então, assim, meus amigos, é uma situação muito complicada também, tá? Então é isso, esse é o time do Fluminense com o nosso querido Samuel Xavier, que o Samuel Xavier é outro que ama esse tipo de jogo, né? É um cara muito... sabe o que faz com a bola, muito inteligente, ataca muito. Vamos ver, eu tô curioso pra saber, pessoal, a postura do Fluminense pra esse jogo. A gente decide em casa, o empate aqui hoje não é ruim. É claro que o Fluminense tem condições de vencer. Mas o empate aqui hoje não seria ruim. Seria um resultado legal pro Maracanã, ó. Cheão. Aí, meu amigo, caiu no Maraca, esquece. O Fluminense é um time muito forte na sua casa, né? Então, assim, caiu no Maraca, não tem muito o que fazer, mano. É só aceitar. Então, vamos lá. É pra fazer um jogo inteligente, é pra fazer um jogo jogado. A gente tem que tentar, Renato, ficar um pouquinho mais com essa bola, cara. Ficar dando a bola pra esses caras aí é complicado. A última vez que a gente jogou na Fonte Nova
contra o Bahia foi um time do Brasileirão, né? Mas aquele time deu muito espaço no meio de campo. Aí Jean Lucas e Everton Ribeiro fizeram a ruaça. Porque não pode dar espaço para esses caras, né? Por isso que eu falo, eu quero 3 volantes. Então vai com volante mesmo. Bernal, Hércules e Martinelli. Se bota o terceiro homem, que é Nonato, Lima ou Acosta, aí você tem que fazer uma escolha melhor. Porque vai perder pegada no meio, independente de quem colocar, tá? Mas é minha opinião, cada um tem a sua e tudo mais. E vamos pra cima. Agora eu vou falar de SAF, tá vendo? Ó, você que quer SAF tinha que pular pra 10 minutos e 30. Mas, gente, eu quero falar muito sobre SAF e o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, Fluminense avançou, avanço importantíssimo, tá? A SAF dos tricolores já está entre nós, tá? Agora é questão de tempo para chegar essa proposta aí, beleza? Como é um assunto muito delicado, eu vou tratar com calma agora, né? O que seria essa SAF dos tricolores, pessoal? São empresários muito ricos, né? Que se unirão em um bloco e eles comprarão ou tentarão comprar a SAF do Fluminense. Lembrando que a SAF do Fluminense é aprovada, não é pelo Conselho Deliberativo, não é pela diretoria do Fluminense, não é por Mário Bittencourt, é pelos sócios. Você que é sócio, é você que tem essa árdua, né, e difícil de votar se é uma boa ou não, tá? Mas ó, o GE traz que a SAF dos investidores estão bem próximas e nas próximas semanas vai chegar essa proposta aí. Essa proposta chegando, todo mundo vai provavelmente ter acesso a essa proposta, terá uma reunião no Conselho Deliberativo, essa proposta será exposta ali e vai ter acesso a tudo, a números, ao que o Fluminense vai ganhar com isso, quais são os objetivos da SAF, o que vai ser mantido do próprio Fluminense, o que vai alcançar, né? Quantos por cento vai ser comprado, o que a SAF vai ser responsável, o social não vai, o esporte olímpico também não seja, vai ser diferente. Então assim, tudo isso vai estar explicado nessa proposta. E o que mais é importante, né? Saber quem vai pagar as dívidas do Fluminense, como essas dívidas serão pagas. Galera, entenda isso. O Fluminense precisa pagar essas dívidas, porque senão nós vamos ser escravos de SAF pelo resto da nossa vida. Ah, Thiago, como assim? Vou dar só um exemplo superficial, tá? Se o Fluminense adquirir mais dívida do que tem com o SAF, é impossível voltar a um modelo associativo caso o Fluminense queira deixar de ser SAF. Porque a dívida vai ser tão grande e o Fluminense vai ser penhorado às contas. Então não funcionaria. Então assim, a SAF do Fluminense, a gente tem que... Eu sei que o aporte financeiro pro primeiro ano de futebol é maneiro. Pô, 300 milhões no primeiro ano pra contratar jogador. Maneiro, pô. O Fluminense já tem um bom time. Aí você contrataria 2 ou 3 jogadores extra classe. Só jogador brabo. Ficar um timão lindo. Beleza. Mas e o pagamento da dívida? Nós precisamos ter... porque a chance do Fluminense se livrar, de fato, das suas dívidas é agora. Tá? Então, assim... Por isso que eu falo, é muito difícil a gente falar sobre a SAF sem ter a proposta em mãos. Mas o que a gente sabe é que essa proposta ela vai chegar. Então, alô sócio, você que vai estar no Maracanã para fazer essa votação, fica ligado nessa parada da dívida, cara. Fica. Eu sei que é maneirão ver o Fluminense arrebentando, contratando jogador pra caramba. Eu sei que a gente tá com essa questão do Mário ser CEO. Gente, mas a gente precisa matar essa dívida. Porque se a gente conseguir pagar a dívida, mesmo que uma SAF do Fluminense depois a pessoa não queira ser mais o dono do Fluminense, você tem um Fluminense sem dívidas. Aí o Fluminense pode andar com a própria perna se quiser depois, sabe? Não fica escravo. Hoje o Botafogo é um exemplo que, se depois o Joe Textor sair, o Botafogo tem que ir atrás de um outro SAF, porque é mais de 1 bi de dívida. Nenhum clube consegue sobreviver com tantas dívidas. E sem recursos da SAF como o RCE, você é penhorado direto por causa das dívidas. Então o clube não caminha, o clube não existe, o clube morre, o clube acaba, tá? Então o que eu tô falando não é que a SAF vai acabar com o Fluminense, eu só tô dizendo, precisamos ter esse cuidado com que a SAF, primeiro de tudo, resolva a dívida do Fluminense. Depois, meu amigo,
Se depois o cara quiser ir embora, vai com Deus, nem sem dívida, é muito melhor, tá? Então, assim, lembre disso. Foco tinha que ser a dívida. Olha só, questão de pouco tempo. Ih, Jesus, bota na tela, diretor. Olha, questão de pouco tempo, o Fluminense vai receber nas próximas semanas uma proposta, né? Com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas, né? Que comandará o futebol se a venda for aprovada por conselheiros e sócios torcedores. Não é questão de ser conselheiros e sócios torcedores, né? Quem decide é o sócio. Conselheiro não decide nada. Conselheiro aconselha, né? O conselheiro pode ser para ver se essa proposta vai à votação, mas quem decide é os sócios, tá? Só para tu pensar nisso aí. Ó, faltam poucos detalhes para a conclusão da sua divulgação. Parará. Vai dizer que quem vai administrar aqui a LZ Sports, né? Que vai administrar a empresa desses 15 ali milionários, né? Bilionários alguns, como o caso do André Esteves, ó. As partes discutem a possibilidade de uma criação do futuro cotas menores, né? Então, para quem quiser investir depois, né, cotas menores, também terá essa opção. Na proposta a ser enviada pelo Fluminense, o fundo criado pelos 15 torcedores será sócio majoritário da SAF, né? Então, assim, a gente tem aqui a diretoria tricolor participa ativamente do processo, então a gente tem a diretoria participando, né, a diretoria atual, né, o Mário Bittencourt. Caso conselhos e sócios aprovem a venda, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, terá um cargo importante na gestão do futebol sob o comando da nova empresa. Então o Mário já garantido aí também nessa nova SAF. A matéria, antes dessa gravação, estava falando provavelmente CEO, né, mas aí eles tiraram essa parte. Ela vai dizer, ó, entre os 15 tricolores que vão participar das cotas de fundo, deseja comprar, parará. Tem aqui, ó, o André Esteves, né, que é o mais rico de todos. Aí a gente tem aqui o De Luca, que é meu xará, né, que é o do Frescato. A gente tem José Sildman, né, integrante da família Almeida Braga, né. Realmente são pessoas bem abastadas financeiramente, né. A promessa é colocar resultados esportivos como prioridade na nova empresa, né? Então, assim, a promessa é essa, né? No caso, a SAF do Fluminense não vai ser uma SAF apenas para dar lucro aos investidores, né? Vai ser uma SAF para colocar o Fluminense na primeira prateleira. E vai dizer aqui ainda, se a venda for aprovada, haverá obrigações por parte de investidores. A ideia é fazer um aporte relevante de dinheiro no momento da compra e outros pagamentos nos primeiros anos, né? Isso é normal, tá, pessoal? Você tem um aporte financeiro e vai dividindo durante os anos aqueles aportes, né? Vai ser, além disso, estão discutidos os parâmetros de como, por exemplo, maiores folhas salariais do país, uma das maiores folhas salariais do país. O Fluminense já tem uma das maiores folhas salariais do país, tá? Acho que é quinto colocado, ou sexto, 25 milhões, né? Então, assim, e não necessariamente, pessoal, aí minha opinião, tá? Você ter mais dinheiro necessariamente você vai ser melhor. Isso vai depender muito de quem tá lidando com esse dinheiro. Porque você pode jogar muito dinheiro em jogador que não vai mudar muita coisa, né? O futebol não... O que é ideal é você ter dinheiro e ter muita inteligência e saber o que tá fazendo. Aí eu acredito que você consegue montar times interessantíssimos aí e o Fluminense voltar para sua primeira prateleira, tá bom? Então é isso. A SAF dos tricolores avançando. As próximas semanas chega essa proposta aí. A tendência é que essas coisas aconteçam após as eleições, tá? Pelo menos a matéria diz que após as eleições, né? Então a gente tá falando aí depois de novembro. Então é isso, meus amigos. Fluminense caminhando para a SAF e vai depender dos sócios se vai passar ou não. A gente ainda não tem valor. Tem sim, né? Acaba tendo um pouco dos valores, mas assim, é bom esperar a proposta em mãos pra gente poder tomar uma decisão pra ver realmente se é uma boa ou se não é. Se tem alguma pegadinha do malandro, né? Não sei, mas a gente vai torcer pra que não, né? Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho tricolor. Já te adianto que amanhã teremos notícia importante aqui nesse canal. Notícia legal aqui nesse canal. Como que vai ser? Amanhã, se inscreva aqui. Não, quero saber. Amanhã.
Então se inscreva. Fique ligado. Beijo no seu coração, muito obrigado. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.